número bastante reduzido hoje. Nós temos até o reforço da Elisa aí hoje para nós participarmos desse momento. Gostaria de iniciar orando com os irmãos, pedindo ao Senhor o direcionamento, tanto para mim que vou estar ministrando, como para os irmãos que estarão aí recebendo desse estudo de hoje. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor, por tudo que o Senhor tem trabalhado, Pai. Muitas vezes nós não percebemos, mas, ó Pai, sabemos que o Senhor age, mesmo quando nós não percebemos. Eu quero pedir ao Senhor o seu direcionamento nessa noite, ó Pai, para o estudo que será ministrado agora, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer à igreja, e que os irmãos estejam com a atenção voltada para a palavra do Senhor, ó Deus, com o coração voltado, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem a dizer para nós como igreja do Senhor nessa noite. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu comentei com os irmãos já algumas vezes, esse ano eu coloquei no meu coração em estudar a Bíblia, em ler a Bíblia toda, algo que eu nunca fiz durante todos esses anos nessa caminhada cristã. Mas como assumi o ministério de estudo da igreja, a Escola Bíblica Dominical, eu me senti na obrigação de estudar, pelo menos ler toda a Bíblia durante esse ano. Eu iniciei já em dezembro do ano passado e estou assim caminhando, estou aqui agora no livro de Salmos, o maior livro da Bíblia. Vou ficar por um bom tempo aí lendo os Salmos, Mas uma coisa que eu acho interessante, irmãos, é que muitas vezes nós, apesar de muitos anos de caminhada cristã, talvez nós não conhecemos tudo, pelo menos da forma básica que a Bíblia nos revela, Existem alguns textos, alguns livros que chamam a atenção, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó, a gente conhece a parte que Jó sofre, Deus tem ali um diálogo com o diabo, e ali Jó perde tudo que tem, e depois ele é restituído de tudo isso. Só que o livro de Jó, se a gente for ver, tem mais de 40 capítulos. E essas histórias, tudo se resume no primeiro, no segundo capítulo e no último. E o que diz o livro de Jó nesses outros aí, 30 e tantos capítulos, Outra coisa que me chamou a atenção é o livro de Esther, que é o tema da nossa aula de hoje. Eu confesso que eu não me recordava da história de Esther, ou talvez não conhecia, mas provavelmente alguma ministração aqui na igreja o pastor já deve ter trazido. Talvez as mulheres da MCM, lá das Mensageiras do Rei, tenham mais familiaridade com o livro de Esther, mas o fato é que eu não conhecia na profundidade esse texto e fiquei assim, maravilhado com o livro de Esther. É um livro relativamente curto, são 10 capítulos na Bíblia, mas existe um enredo aqui, uma história que não perde nada para as melhores produções aí da Netflix ou de qualquer outra produtora de filmes aí, porque é uma história que envolve perseguição, livramento, delação, assassinato, vingança, rainha deposta, rainha colocada ali sobre o trono. Então é um livro assim, muito rico, irmãos. Hoje eu tenho um desafio aqui de tentar nesse tempo aqui resumir essa história para os irmãos, mas não só isso, também tenho um objetivo aqui hoje de extrair alguns ensinamentos, ou algumas percepções através da história de Esther. Antes de começar a história de Esther, a gente precisa relembrar um pouco da história do povo de Deus e como nós chegamos aqui no período em que Esther foi levantada, onde acontece esse livro. Então a gente precisa recordar um pouco, pretendo ser breve, mas fazer um resumo da história de Israel é sempre complicado. Mas nós podemos voltar ali na época dos patriarcas até a chegada de José, Abraão, Isaac, Jacó, e José, filho de Jacó. Então José, os irmãos conhecem a história, ele vai para o Egito, ali ele é levantado por Deus para ser um governador na terra do Egito. Então ali ele cai nas graças do rei, vira um homem de confiança do rei. Deus dá a visão para José sobre o que aconteceria ali naquela terra. Então são 7 anos de abundância e ele instrui o rei para que eles se preparassem, estocassem alimentos, porque viriam após isso 7 anos de muita escassez.
nesse tempo de escassez, a única província ali na região que tinha mantimentos era justamente o Egito. Então, os irmãos de José que venderam ele, precisando de alimento, vêm até José no Egito, se reencontram com ele. E a partir daí, então, José restabelece os laços familiares ali, os seus irmãos mudam para o Egito, porque José tinha um bom relacionamento com o rei. Acontece que o rei sucedeu o seu trono, e o próximo rei já não era tão simpático assim ao povo que José levou para o Egito. Então ali, com o passar dos anos, o povo de Deus se torna escravo dentro do Egito. E aí os irmãos conhecem a história, Moisés é levantado, se não me engano foi domingo que o pastor contou novamente a história de Moisés. Então Moisés é levantado, Deus dá o livramento para o povo, e começa toda a peregrinação ali pelo deserto, 40 anos, até que chega a terra prometida. Chegando na terra prometida, Josué lidera o povo ali, algumas batalhas, né? Começa ali aqueles conflitos, e a partir de então, os líderes do povo de Deus passam a ser os juízes, né? A gente pensa em juiz, uma pessoa que julga, uma pessoa que determina, mas a verdade é que nesse tempo, os juízes eram muitas vezes alguns líderes militares, algumas vezes para alguma tribo ou para um povo maior. Nesse período a gente já está falando das tribos divididas, né, as 12 tribos de Israel. E acontece que o povo pede para Deus um rei, porque todas as nações em volta tinham um rei, eram mais estruturadas, era uma nação uniforme, Israel toda dividida em 12 tribos. Então Deus concede ao povo de Israel um rei, né? Antes disso, Samuel vem como um último juiz, e assim como também sacerdote que era, profeta, ele pega e unge o primeiro rei de Israel, rei Saul. Os irmãos vão se lembrar que Saul não teve uma caminhada muito bem sucedida, né? Saul pecou contra Deus algumas vezes, e alguns dos seus pecados foram imperdoáveis para Deus. Talvez um de maior destaque, e foi aquele onde nós lemos aqui no livro do profeta Samuel, que Deus rompeu a aliança com Saul, foi justamente quando ele não cumpriu com o que Deus mandou, quando ele entrou numa batalha contra os amalequitas. Então a ordem era que ele matasse o rei Agag, não aproveitasse nada do espólio da guerra, queimasse tudo, não aproveitasse nada e matasse todas as pessoas daquela nação, inclusive o rei. O rei seria talvez o principal ali a ser morto, porque Deus assim estabeleceu para a vida de Saul. E Saul, nós vamos lembrar que ele, de olho naquilo que a terra tinha de boa, um bom gado, né? Então ele pega e toma para si ali algum dos espólios da guerra, algo que Deus instruiu ele que não fizesse. Aí nós conhecemos que o profeta Samuel vem, repreende a Saul e diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Existe essa frase que o profeta Samuel diz. Passado então a sucessão do rei Saul, entra Davi. Então 40 anos reinou Saul, 40 anos reinou Davi. Davi já com uma liderança mais próspera, né? Davi conquistou muitas terras, muitas riquezas ali. O povo de Deus se encheu de riqueza mesmo, né? Tanto que Davi juntou todo o material para a construção do templo, quando Salomão foi construir o templo. Então quando Salomão chegou, já tinha, vamos dizer assim, a planta, a equipe de obra, o material estava todo comprado para quando fosse reerguer o templo do Senhor. Então Davi tem um reino próspero ali, e a sua sucessão é do seu filho Salomão. E aí, irmãos, como falando, a gente vai lendo a Bíblia, às vezes a gente entra em alguns questionamentos, né? Certo dia que a irmã Aurinés estava compartilhando, que ela não entendia como Moisés estava ali face a face com Deus no monte. Deus estava instruindo Moisés a falar com o povo. Quando Moisés desce, Deus já queria matar Moisés, Deus estava furioso com Moisés. Uma coisa que fica uma dúvida no meu coração, irmãos. Salomão, ele recebeu de Deus um dom da sabedoria. O próprio Deus perguntou para Salomão, né, o que Salomão queria. Então Salomão disse para Deus que queria sabedoria para poder governar o povo, e Deus concede essa sabedoria para Salomão. Então a gente pensa assim, ele teria que ser o rei mais bem sucedido daquela época, porque Deus deu a ele justamente a sabedoria para governar o povo. Mas o que nós vimos é totalmente o contrário. Salomão então ele se deixou levar pela idolatria, pela ganância, teve muitas mulheres, né? E não preparou a sua sucessão, porque quando ele morre, entra em conflito o filho dele
com um oficial do seu exército e o reino divide. Então Israel, que antes estava dividido em 12 tribos, se une em uma nação, e agora com a sucessão de Salomão, nós estamos falando de 120 anos, foram 40 anos do rei Saul, 40 anos do rei Davi e 40 anos do rei Salomão. Nesses 120 anos, o reino se une e depois se divide novamente. Porque então agora nós estamos falando das tribos do sul e das tribos do norte, né? Então agora é Judá e Israel, o povo de Deus se divide mais uma vez. E aí vai começando a entrar a história da onde vai chegar Esther. Porque como um reino dividido, e aí entrou o período dos reis, que nós lemos na Bíblia aqui, os livros de crônicas e de reis, nós vimos que o povo de Deus, isso que o pastor acabou de falar aqui, era um ciclo vicioso. Então o povo de Deus vivia em altos e baixos, como um ciclo mesmo, um círculo vicioso. Isso desde a época do juízo. O povo estava bem com Deus, se entregava à idolatria, ou fazia o que era mal perante o Senhor pesava a mão sobre o povo sofria, padecia, então o povo se arrependia, Deus levantava um líder que conduzisse o povo ao arrependimento, o povo conseguiu o perdão de Deus, vivia um tempo de refrigério, mas logo se voltava à idolatria, Deus pesava a mão, e assim foi um ciclo, irmãos, durante toda a história de Israel. Se nós olharmos para desde quando o povo foi para o Egito, até os dias, ali até a vida de Jesus, nós podemos colocar assim, esse ciclo se repetia. Na época dos juízes, se os irmãos lerem o texto, é claramente um padrão. Então o povo estava bem, pecava contra o Senhor, sofria, Deus levantava um juiz para vamos dizer assim, justificar o povo perante o Senhor, e aí o povo ficava bem, mas logo depois se entregava pela vez de novo. E o período dos reis não foi diferente, e a maioria dos reis fizeram o que era mal perante o Senhor, tanto da tribo do sul como do norte. São poucas as exceções de reis que fizeram o que era bom perante o Senhor. E num reino tão dividido e tão, vamos dizer assim, infiel ao Senhor, acabou que ele foi tomado por um grande império que se levantou naquela época, que era o Império da Babilônia. E nós sabemos também, já falamos algumas vezes, que era de costume dos babilônicos levarem o povo, os mais prodígios, né, o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram levados para trabalhar na Babilônia, trabalhar ali com a liderança, né? Então, tanto homens como mulheres que tinham ali um certo destaque, seja em qual for a área, eram levados para servir a Babilônia lá de perto. E o restante do povo mantinha ali nas suas regiões. Esse período, irmãos, é chamado de período exílico, né? O exílio. Então, o que é o exílio? Então, o povo tirado da terra, levado para a Babilônia. Acontece que até Daniel viu, teve essa visão no livro de Daniel. O Império Babilônico caiu ante um outro império que se levantou, vamos dizer assim, conquistou o Império Babilônico, que é o Império Persa, que depois se fundiu com o Império Médio, que virou o Império Medo-Persa. Aqui nós chegamos aonde nós vamos falar hoje. É importante os irmãos entenderem isso, porque existe um contexto que se nós deixássemos de lado, vamos dizer assim, nós deixaríamos algo muito importante, assim, de bastante valor. Então nós estamos falando de um Império Medo-Persa que já tinha uma visão diferente da Babilônia. Então o Império Medo-Persa, não que ele era mais bonzinho com os judeus, mas o sistema ali de política dele era diferente. Então ele permitia que alguns judeus voltassem para a terra ali onde hoje é Jerusalém, a terra ali onde o povo sempre se concentrou. Então alguns estavam voltando, o que é o período pós-exílio. E na Bíblia a gente vê os livros às vezes longe um do outro, mas por exemplo, Esther, Neemias, Esdras, Daniel, essas pessoas foram basicamente contemporâneas. Daniel viveu entre a queda do Império Babilônico e a ascensão do Império Persa. Quando o Império Persa vem e deixa o povo voltar, aí nós vamos lembrar de Neemias, que vai para Jerusalém reconstruir os muros, de Esdras, que volta para recuperar o templo, e todos aqueles que Deus levanta, Ageu, que também volta ali para ajudar na reconstrução do templo. Então todos esses personagens que nós lemos na Bíblia, apesar de um estar lá no final do Antigo Testamento, outro no meio, outro mais no meio ali, eles são contemporâneos. Então nós estamos falando desse período, onde o povo pode voltar para Jerusalém. E aí nós vamos então entrar no livro da Rainha Esther. Vou pedir para os irmãos abrirem aí.
livro de Esther. MCM fala muito da rainha Esther, mas fala. Por isso que eu não participo do culto do MCM, por isso que para mim é mais novidade. Mas, irmãos, é inevitável a gente fazer algumas leituras aqui, tá? A primeira leitura que nós vamos fazer é Esther 1, do 1 ao 5. Que diz assim: Esther 1, do 1 ao 5. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou a escola da Pérsia e da Média, e os nobres príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores. Por 7 dias, o pátio no jardim do Palácio Real. Estamos falando aqui de um grande banquete. Então, quando nós falamos aí dessa guerra entre Babilônia e Pérsia, que hoje é o Irã, se levantou ali o rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Se os irmãos lembrarem, o rei que permitiu que Neemias voltasse, quando nós estudamos sobre o livro de Neemias, era o rei Artaxerxes. O Artaxerxes é filho desse rei Xerxes. Por isso que, como eu disse, os personagens são ali contemporâneos. Então esse aqui é o pai daquele rei que permitiu que Jerusalém tivesse os muros reconstruídos. Então, irmãos, esse rei, para mostrar a sua grandeza, ele faz um banquete. Chama ali todas as 127 províncias. Se a gente olhar no mapa, assim, é uma grande área que o Império Persa governava. Então ele manda fazer um banquete de 6 meses. Pensem só numa festa de 6 meses. Tudo isso para quê? Para mostrar poder. Então a ascensão tinha acontecido há poucos anos. Não foi pelo Xerxes, foi possivelmente pelo seu pai, que nessa altura já estava morto. Então ele faz um banquete para mostrar a sua grandeza, para se mostrar mesmo ali poder, mostrar quão poderoso ele era. E ele chama ali as províncias para participar dessa festa de 6 meses. Passados esses dias de muita festa, se nós lermos aí no capítulo 1, versículo 10, nós vamos entender que ele era casado, ele tinha uma rainha ali. E olha o que aconteceu. Então, Esther 1:10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Asbona, Bictá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era um extremo formosa. Porém, 12, a rainha Vasti recusou ir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Irmãos, então, não contente em esbanjar ali vinho e comida, o rei manda trazer a sua esposa, a rainha, para mostrar para os outros reis, para os príncipes, para todos que estavam ali no seu banquete, quão formosa era a sua rainha. Porém, por algum motivo que nós não temos explícito aqui, a rainha Vasti, ela se recusa a ir. Provavelmente, ali, essa presença dela, eu já vi até algumas pessoas falando que ele chamou ela para dançar, para exibir o seu corpo para as pessoas que estavam ali. Mas não é o que o texto diz. O texto diz que ela recusou a ida lá. Mas provavelmente isso seria algo desonroso para ela. De alguma forma, que enquanto esse banquete estava sendo servido para os homens, ela juntou a liderança feminina, vamos dizer assim, as esposas, e fazia um banquete paralelo em um outro palácio. E ela se recusa a ir. E ali nós vimos que o rei se enfureceu. Por que o rei se enfurece, irmãos, nesse momento? Pensa como ficaria a autoridade do rei se ele manda chamar a esposa dele perante uma festa lá,
com representantes de 127 províncias e a rainha manda dizer, não querendo vou. mostrar poder. Querendo mostrar poder e autoridade, e a rainha fala, não vou. Em submissão. Como ficaria? E mais, e se as outras esposas dos outros líderes começassem a se levantar e falassem não para os seus maridos naquela época? Como ficaria ali esse contexto social da época? Viraria ali uma bagunça, né? Mas para ela teve consequências, porque o rei foi ali com vamos dizer assim, seu conselho ali de conselheiros mesmo, né? Seu grupo de conselheiros, e eles falaram, ó, isso aí não vai pegar bem, né? Não vai pegar bem. Então o rei já enfurecido, lembramos que como nós lemos, ele já estava bebendo há bastante dia, com o vinho já na cabeça, então ele depõe Vasti do seu trono. Então a partir desse momento o reino da Pérsia não tem mais uma rainha, porque Vasti é então destituída do seu trono. Acontece que no passar dos dias o rei sente falta de uma rainha, e aqui entra nossa personagem, a rainha Esther, que é quem leva o nome do livro. Vamos caminhar um pouco no texto aí. Vou pedir para os irmãos abrirem então agora em Esther 2. Vamos ler o versículo 16. Antes da leitura, através dos conselheiros, eles bolam uma ideia de chamar as moças mais belas das redondezas dessas 127 províncias para passar um período ali de preparação, para que elas possam se embelezar e vão, como se fosse assim, um concurso de beleza mesmo, elas sejam apresentadas para o rei, até que o rei diga, não, essa daqui serve para ser a rainha da Pérsia. Então, nós vemos aqui esse contexto que nós vamos ler agora. Então, 2,16 diz assim: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe a cabeça a coroa real e lhe fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete, ele gostava de banquete, né, irmãos? A todos os seus príncipes e aos seus servos. Festeiro esse cara. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mordecai quando a criava. Aqui nós vemos um outro personagem, Mordecai. Quem era Esther, irmãos? Esther se chamava Hadassa, no primeiro momento, e ela era uma órfã que foi criada por esse Mordecai. Esse Mordecai é como se fosse um primo, um tio dela, que cuidou dela e cuidou dela a vida toda. Então Mordecai, ele vivia ali em volta do palácio. Quando ele ficou sabendo que existia esse concurso de beleza, ele deu um jeito de levar Esther lá para fazer parte desse concurso. Vamos colocar assim, um concurso, né? Mas era uma seleção ali mesmo para ver quem ia ser a rainha. E esse Mordecai, ele era judeu e falou para Hadassa: Hadassa, você chega lá, você não pode ter um nome de judia. Você não vai falar por enquanto que você é judia. Então você vai usar o nome de Esther a partir de agora e vai se apresentar lá nessa seleção para ser a rainha. E ela então obedeceu ao tio. Eu vou usar tio aqui, mas aqui a palavra diz que ele é um primo dela, né? É um primo mais velho. É, um primo mais velho. Então ela pegou, seguiu o conselho e foi. E como nós lemos aqui, ela então foi escolhida como a nova rainha ali do Império Persa, né? E pelo seu jeito, pela sua beleza, o rei se agradou muito da vida de Hadassa, e agora nós vamos chamá-la de Esther, né? Então Esther, essa órfã, foi colocada ali, saindo de um vilarejo, foi colocada agora como rainha diante do Império Persa. Agora nós vamos conhecer um novo personagem, Ramã. Vamos lá para o capítulo 3 agora. Diz assim, 3:1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou, e pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei
que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgredistes as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, não lhes dando ele ouvidos, fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque lhes tinha declarado que ele era judeu. 5. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o tentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado que que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino. Então vemos aqui agora um conflito paralelo aqui, né? Então Amã era um agagita. Mais para frente nós vamos ver a importância disso. O rei colocou ele como seu braço direito, e ele era tão, vamos dizer assim, soberbo, né? Ele se achava tão importante que as pessoas que estavam ali tinham que adorar ele como se ele fosse o rei. Porém, Mordecai, que é o tio de Esther, não se inclinava diante dele. E quando ele descobriu que Mordecai era judeu, ele falou assim: eu preciso tentar contra a vida desse cara, mas não só dele. Eu quero dizimar todos os judeus. Quando nós falamos judeus, nós temos que entender que nós estamos falando do povo de Deus na época. Esse povo que foi cativo no Egito, que Moisés levou esse povo, ficou sobre o cativo, foi tirado da sua terra pelo Império Babilônico, e hoje estava cativo sobre o Império do Persa, podendo voltar para sua região. Esse povo é o povo judeu. Esse povo é o povo que nós estamos falando aqui. Então esse povo agora estava na mira de Amã, o braço direito do rei do império mais poderoso do mundo. Então, vamos dizer assim, o povo judeu estava na mira agora para ser exterminado. Nós sabemos que o termo que é usado para quando uma nação está assim, em perigo de ser dizimada é me esqueci agora. Genocídio. Então, um genocídio, nós vimos isso, tentativa disso, fala sobre isso, sobre o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, né? Quando Hitler tem o objetivo de acabar com o povo judeu da terra. Isso aconteceu muito tempo antes de Jesus nascer. Estamos falando aqui de 500 anos mais ou menos antes de Jesus nascer. O povo judeu, que é o povo de Deus, estava sobre a mira ali, então agora, do Império Persa. Porque Amã, como braço direito do rei, ele convenceu o rei a assinar um decreto em que todo judeu deveria ser assassinado. E ele planejou isso colocando uma data, mais ou menos ali uns 11 meses. Então ele fez o rei assinar, então tinha data e hora marcada para começar o extermínio dos judeus. Talvez para criar já ali um medo, torturar mesmo o povo. Pensa você sendo um judeu ali naquela época e de repente chega na sua casa um decreto do rei falando assim: daqui a 11 meses você, sua família, quem você conhece, todos os seus conterrâneos vão ser assassinados. Pensa como ficaria ali as pessoas sofrendo, remoendo essa informação por vários dias, né? Então Amã mandou preparar uma forca para Mordecai, o tio da Hadassa, que agora é Esther. Então ele mandou preparar uma forca e falou assim: vou começar por ele, mas o dia dos judeus está contado. E aí então Mordecai, o tio de Esther, manda chamar ela, vai conversar com ela. E aí é um diálogo que nós vamos ver aqui agora, no capítulo 4. (4, 10 até o 17). Diz assim: então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o seu cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei.
fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escapará entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E que sabe, se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, e ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Então esse diálogo aqui, Mordecai, diante do decreto do rei, chama Ester e, vamos dizer assim, desafia Ester, né? Como se falasse assim: Ester, você está numa posição privilegiada, você precisa interceder por nós, né? E Ester fala assim: se o rei não me chamar, eu não posso fazer nada, né? Se eu chegar na presença do rei sem ele me chamar, eu vou morrer, porque é assim que funciona. O rei tem que chamar alguém para alguém se ter contato com o rei, mesmo ela sendo esposa. Então já fazia 30 dias que ela não entrava na presença do rei porque ela não era chamada. Então Mordecai fala assim: tudo bem, Esther, você acha que só porque você está na casa do rei, você não vai morrer como todos os outros judeus? Você também é judia, o decreto é para você também. Então Esther aceita o desafio do seu tio, conclama o povo a fazer um jejum ali de 3 dias e 3 noites, pede para o tio dela levantar o povo ali nesse jejum, e ela junto com as suas servas também, provavelmente judias, né, fariam da mesma forma. Daí então vamos caminhar mais aqui, irmãos. Vamos agora para o capítulo 6. Mas antes, Ester consegue entrar na presença do rei. Vamos pular essa parte aqui do texto. Mas Ester consegue entrar na presença do rei, e na presença do rei ela recebe do rei uma boa hospitalidade, vamos dizer assim. O rei fala assim: Ester, tanto que o rei gostava dela, fala assim: o que você quer de mim? Se você quiser metade do meu reino, eu te dou. Por que você está aqui na minha presença? Lembra que ele tinha que estender o cetro? Ele estende o cetro. E ela fala assim: eu quero um banquete. O povo dessa época gostava do banquete, né? Então ela pede um banquete. Só que ela fala assim: mas eu quero que participe do banquete eu, o rei e Ramã. Ramã, aquele que perseguiu os judeus. E Deus, como amava tanto ela, concede a ela vamos dizer assim, esse pedido, né? Então vai eles e tem um banquete. Quando chega no banquete, ela fala assim: não, outro banquete, amanhã eu gostaria que todos nós nos reuníssemos aqui de novo, então nós vamos conversar amanhã. E assim vai, ela consegue ganhar mais um dia. Nesse meio tempo, o rei não consegue dormir à noite de um dia para o outro, e era hábito do rei ouvir histórias sobre o seu reino. E nesse dia ele ouviu uma história de um certo homem que salvou a sua vida, porque esse homem descobriu uma conspiração para matar o rei. Então ele avisou Ester, e Ester foi lá, dedurou os homens, vamos dizer assim, e esses homens que trabalhavam para o rei, queriam matar o rei, foram mortos. Quem era esse homem? Era justamente Mordecai. Nós pulamos, mas se os irmãos depois voltarem e olharem o capítulo 2, versículo 21, nós vamos ver ali que 2 homens tramavam contra a vida do rei. Mordecai descobriu, avisou Ester, Ester avisou o rei. E ali, então o rei fica maravilhado, fala assim: nossa, mas esse homem salvou minha vida. Então ele manda chamar Ramã, e ele fala assim para Ramã: Ramã, o que você acha que merece um homem que salvou a minha vida? Aí Ramã, achando que era falando dele, falou assim: rei, acho que o senhor devia dar a túnica para ele, uma coroa, dar seu cavalo, desfilar na cidade e engrandecer esse homem. Aí o rei fala assim: você está certo, eu vou fazer isso. Então você vai pegar e vai fazer isso com Mordecai. Nesse meio tempo, irmãos, lembra que a forca está lá preparada para matar Mordecai. Então Ramã teve que engolir seu orgulho e seu inimigo ali, mortal, ele estava tudo preparado para matar ele,
ele tem que pôr o cara num cavalo, o cara vestido de rei, recebendo honras de todas as províncias ali, porque ele salvou a vida do rei. E Amã, que vamos dizer assim, sugeriu isso ao rei, achando que era para si, mas era para Mordecai. Então Mordecai, ele consegue ali vamos dizer assim, uma confiança do rei, uma confiança. Vamos ver aqui o que diz o capítulo 6:1, que é justamente essa história que nós contamos aí agora. Então naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais para o rei, que o rei costuma usar, o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem no cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisas nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregou diante dele. Assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Então, aquilo que estava, vamos dizer assim, aquela situação que estava complicada ali para Mordecai, tem uma reviravolta, né? De sentenciado à forca no dia seguinte, ele passa então a ser honrado por aquele que mataria. Por isso que eu disse, irmãos, o enredo é umas reviravoltas assim desse livro, muito interessantes, né? Então, lembra-se que nós estamos aí no intervalo de um dia para o outro. Então no dia seguinte chega o banquete em que a rainha Esther convoca junto com o rei para falar sobre Amã. E aí nós vamos para o capítulo 7 agora. Eu resumi o máximo aqui, irmãos, mas essa é a última leitura que nós vamos fazer desse texto. Então Esther denuncia Amã, que é enforcado. 7:1 diz assim: veio pois o rei com Amã para beber com a rainha Esther, no segundo dia durante o banquete do vinho. Disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se dará, que desejas? Cumpriu-se ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bom parece ao rei, dá-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivesse vendido, calar-me ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Ora, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Então aqui, olha a situação. Em vez de falar para o rei particularmente, ela chamou ali Amã na presença do rei e falou: rei, meu pedido é simples. O senhor assinou um decreto que eu e o meu povo
vamos ser dizimados, com data e hora marcada. Ali ela, pela primeira vez, revela ao rei a sua origem. Até então o rei nunca tinha se interessado em saber a sua origem. Então ela fala ali que ela é judia e que esse decreto acabaria com a vida dela e com os seus descendentes, enfim, seus conterrâneos ali. Então o rei, como nós vimos aqui, se enfurece contra Hamã. E aqui, irmãos, é determinado o fim de Hamã. Hamã é enforcado naquela forca que estava sendo preparada por Mordecai. Então o rei decreta que ele seja morto ali, porque o rei se enfureceu, porque ele não sabia que aquele decreto que Hamã fez ele assinar seria para matar o povo da sua esposa, né? Então, ali a história continua, por mais alguns capítulos aqui, mas Mordecai, junto com Esther, chegam na presença do rei e falam: rei, vamos cancelar esse decreto. Mas na Pérsia, irmãos, assim como o Vasti não teve uma segunda chance, quando o rei decretava algo, era impossível ser revogado, nem pelo próprio rei. Sabe aquela história de a palavra do rei não volta atrás? Assim foi com esse decreto. Então o decreto não podia ser desfeito. Mas Mordecai, intercedendo junto com Esther perante o rei, Mordecai toma o lugar de Amã. Então o primeiro ministro ali, o braço direito do rei, passa a ser Mordecai, o tio de Esther. Então Mordecai, ele convence o rei a assinar um decreto em que os judeus poderiam então se defender de todo o ataque contra eles. Lembrando que já tinham data e hora marcada para o extermínio ali daquele povo. Então o povo judeu, perante esse decreto, foi se preparando para esse dia. Então, quando chegou esse dia, essa data, o povo estava preparado para se defender. Então aqueles que intentaram contra a vida dos judeus morreram nas batalhas contra os judeus. E se nós lermos o texto, tem lá os números e as regiões de quantas pessoas foram mortas nessas batalhas. E aí, irmãos, tem um ponto interessante aqui. A partir desse momento, lá no final do capítulo do livro, é estabelecida uma festa que chama a festa do Purim. Purim, que quer dizer sorte, né? Quer dizer sorte na língua persa. Mas o fato é que a festa do Purim é a única festa que os judeus celebram até hoje que não foi instituída por Moisés. Então o Purim é uma festa de felicidade. A gente vê assim muitas vezes as festas dos judeus, geralmente são para relembrar da dor, são umas festas meio tristes, assim, comer ervas amargas, para lembrar do sofrimento. Mas a festa do Purim é o contrário, é uma festa de celebração. E acontece no calendário próximo ao carnaval, que acontece aqui no Brasil, né? Mais ou menos ali entre fevereiro e março. E lá eles se fantasiam, as crianças comem doce, que simboliza a orelha de Amã, e enfim, é uma festa muito feliz assim do povo, que eles comemoram até hoje. Se você colocar no Google lá assim, festa do Purim 2024, você vai encontrar imagens lá das famílias judias comemorando esse dia até hoje. Então é a única festa que não foi instituída por Moisés, foi instituída por Mordecai. Então a rainha Esther, ela tem um grande apreço, assim, grande simbologia para o povo judeu, porque ela libertou o povo do extermínio. O genocídio, como eu falei, que aconteceria aqui, com data e hora marcada, por intermédio da rainha Esther, que foi levantada, ele não aconteceu. E o povo judeu, então, o povo de Deus, claro, irmãos, que a gente fala assim, Deus de alguma forma não permitiria, né? Porque não era o plano de Deus acabar com o povo ali. Assim como até hoje o povo judeu passou pelo Holocausto, né? Várias invasões, vários períodos de cativeiro, depois veio o Império Romano, tudo isso, e o povo de Deus se mantém ali, naquela região, né? Hoje também está em conflito lá, mas assim, Deus sempre protegeu esse povo, né? Desde lá do deserto, como nós estamos falando, né? Desde quando Moisés tirou o povo do cativeiro egípcio até hoje. Irmãos, essa é a história da rainha Esther. Agora eu quero conversar com os irmãos sobre algumas lições que nós podemos tirar para nós de tudo isso que temos visto aqui nesse texto. Eu convido os irmãos a lerem em casa. É rápido, isso aqui você lê em 2 dias. Antes de dormir você consegue ler isso aqui. É uma história bastante interessante por todo esse contexto, né? Eu não tinha a noção de que a rainha Esther evitou o extermínio do povo judeu, por exemplo. O povo de Deus poderia ser aniquilado aqui. Vamos lá. Primeira lição é que
Deus levantou sempre filhos seus, servos seus, escolhidos seus, numa terra estranha. Nós falamos de José. José foi trabalhar no Egito, se tornou um grande líder lá. O mesmo aconteceu com Daniel, por exemplo, que também foi honrado numa terra estranha, onde o povo era cativo, ou uma terra estrangeira. Deus levanta o povo ali. Irmãos, o pastor acabou de falar aqui na abertura do culto, nós vivemos dias difíceis, e nós também estamos levantados quase que numa terra diferente, uma terra hostil, né? Porque se nós olharmos para o nosso redor, o tipo de hostilidade que eu estou falando aqui é uma hostilidade diferente. Aqui nós não corremos risco de vida por servir a Deus, por lermos a Bíblia, mas nós sofremos uma rejeição, de certa forma, social, que vem crescendo a cada tempo. Então, determinados posicionamentos que a Bíblia nos instrui e nós acreditamos estão cada vez mais difíceis de ser mantidos, por causa desse contexto social que nós vivemos. E aí nós falamos sobre a questão da familiar, a questão da família, né? Então, assim, nós vemos que mesmo nós não estamos na nossa terra, nós somos estrangeiros, mas é como se nós fôssemos um povo assim, que é olhado diferente, né, pelo resto da sociedade. Assim, cada vez tem se levantado mais esse cenário, tem se complicado cada vez mais. Mas o fato é que Deus sempre levanta ali o seu escolhido nessa terra estranha. O segundo ponto, irmãos, e aí envolve um pouco porque que eu voltei lá no começo da história do povo de Israel. O preço da desobediência para com Deus. O primeiro texto que eu li aqui, Esther 1, falando sobre, perdão, não foi o primeiro, quando aparece Amã, nós vamos ler que Amã era um agagita, descendente de Agag. Os irmãos lembram no que eu falei, que o pecado onde Deus, vamos dizer assim, quebra a aliança que ele tinha com Saul, foi justamente quando ele poupa a vida do rei Agag. Se nós olharmos Esther 2:5, onde fala sobre a linhagem de Mordecai, e se nós formos lá em 1 Samuel 9:1 e olharmos a linhagem de Saul, Saul era tio-avô de Mordecai. Eles tinham uma linhagem ali em comum, né? O vô de Mordecai era irmão de Saul. Se você olhar a linhagem, do teu endereço, Esther 2:5, 1 Samuel 9:1, você vai ver nomes semelhantes ali na linhagem deles. E Amã, como agagita, tinha já essa rixa histórica desde o tempo de Saul, porque Saul acabou ali de certa forma, Saul derrotou o povo. O erro foi ele ter deixado Agag vir. Agag deu continuidade à sua linhagem, e aqui, centenas de anos depois, dá mais ou menos uns 400 anos aqui depois, esse homem que veio da linhagem de Agag se levanta para exterminar o povo de Deus. Então, esse é o preço da desobediência de Deus, da desobediência para com Deus. Então, quase custou o pecado de Saul lá atrás, quase custou ali o extermínio do povo de Deus. Um outro ponto, irmãos, que é que um povo fragilizado precisa se colocar na dependência de Deus. Quando nós vimos o diálogo de Mordecai com Esther, Esther fala assim: tudo bem, eu aceito o desafio de interceder perante o rei, mas nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos jejuar. Então o Senhor levanta lá o povo para jejuar por mim, e eu aqui no palácio com as servas vamos jejuar também. E ali, debaixo de três dias de jejum, ela consegue entrar na presença do rei sem morrer, que era o maior perigo ali, e consegue êxito na sua missão, que era interceder pelo povo. Então, irmãos, em momentos difíceis, a nossa busca não pode ser negligenciada, né? É nos momentos difíceis que nós estamos, vamos dizer assim, sempre mais motivados a buscar a Deus. E assim deve ser também. Mesmo um povo fragilizado, quando busca a Deus, Deus responde ao seu povo. Um outro ponto aqui, irmãos, que para mim é um ponto chave, assim, quando a gente olha esse texto, que mais me chamou a atenção,
depois de ver que a rainha se levantou ali e salvou o povo, é o agir silencioso de Deus. Então, para mim é o ponto auge assim, do nosso estudo aqui hoje. Porque se nós olharmos aqui, os irmãos podem procurar, Deus não é mencionado no livro de Esther. Nem nada é atribuído a Deus. Deus fez, Deus mandou fazer. Mas, irmãos, são tantos detalhes, tantas pessoas que não deveriam estar onde estavam, tantas coisas improváveis aconteceram para que esse povo tivesse aí esse livramento, que é impossível nós não vermos o agir de Deus nos mínimos detalhes, mesmo Deus não falando diretamente com nenhum deles. E aí eu trago um testemunho pessoal. Domingo agora vai fazer um ano que os neném saíram do hospital e foram para casa. E quando eu contei o testemunho deles aqui, eu lembro que eu falei para os irmãos que em cada detalhe eu vi o agir de Deus. Desde a médica especialista em gravidez de risco, começou a trabalhar alguns meses antes com a Débora, desde onde os neném ficaram, onde eu morava, todas essas situações assim, eu vi um agir de Deus convergindo para que tudo desse certo. Aqui no livro de Esther não é diferente, irmãos. Cada detalhe foi cuidadosamente tratado por Deus, né? Então Deus, mesmo não estando ali explícito o seu agir, nós entendemos que Deus estava ali. E se nós pararmos para analisar um pouco mais sobre isso, é sobre isso que diz a fé. Se nós lermos lá o texto que fala sobre fé, em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, irmãos, se fica uma mensagem para nós essa noite, é que se nós podemos até não estar vendo, Deus não está falando, Deus não mandou aqui um profeta falar literalmente para você que Ele está cuidando de você, ou que Ele está no controle de tudo, mas nós devemos ter a certeza que Deus está no controle de tudo. Mesmo se nós supormos que nós não estamos conseguindo ver o agir de Deus, Deus tem um propósito para todas as coisas, e nós devemos confiar nesse propósito. Então a busca, ela é fundamental, como nós dissemos, né? Sem o jejum, sem a oração, esse povo provavelmente passaria apuros ali, né? Nós não sabemos como seria a história sem essa proatividade do povo em servir, em buscar o Senhor com jejum. Outra coisa que me chamou a atenção, para nós finalizarmos, é o planejamento e a sabedoria que tanto Mordecai como Esther tiveram. Mordecai, desde antes, quando ele descobriu que o rei precisava de uma rainha, ele preparou ali a sua filha, ele criou ela como se fosse o pai dela, mandou ela para lá. Depois ele lembrou-se que ela estava ali, que ela tinha uma posição importante, que ela poderia falar com o rei, e ela bolou ali uma estratégia, chamando aquele banquete, chamando Amã, e tudo isso foi graças ao planejamento e à sabedoria que esses dois tiveram. Então nós, como cristãos, nós devemos nos atentar para isso. Nós não podemos ser enganados facilmente, nós devemos ser sábios, nós devemos ser astutos, né? Sempre em Deus, né? Mas nós devemos pedir isso ao povo, sabedoria, pedir isso a Deus, sabedoria, né? Para lidar, para se posicionar, para filtrar muitas coisas que nós recebemos. Agora, sempre quando tem algum evento importante, hoje em dia está difícil a gente acompanhar notícias, porque vem uma notícia e vem outra, né? Eu não quero entrar em detalhe, mas por exemplo, foi falado que os caminhões lá não estavam chegando no Rio Grande do Sul. Aí um monte de gente falando, não, olha lá, estão barrando. Aí todos os órgãos competentes para fazer a fiscalização, barrar, emitiram a nota oficial, falando, desmentindo a informação. Mas aí no outro dia você recebe vídeo lá do caminhão parado, aí você não sabe mais aonde acreditar. Então isso tudo a gente tem que ter sabedoria para filtrar, para discernir, né? Isso nas coisas fora da igreja, mas principalmente na nossa vida espiritual, na nossa vida aqui em comunhão. Amém, irmãos? Eu queria só finalizar fazendo uma curiosidade aqui sobre o nome de Esther. Esther antigamente chamava Hadassah. Hadassah que significa, até anotei aqui, murta. Murta era uma planta que tinha lá na região, e depois ela passa a se chamar Esther. O pastor sabe o que é Esther? Estrela. Nós podemos pensar da seguinte maneira, fazendo um paralelo aqui para nós. Uma planta o homem consegue colocar, plantar e depois arrancar.
Mas uma estrela no céu, o homem consegue tirar de lá? Quem colocou a estrela no céu? O Senhor. Então, irmãos, nossa lição para hoje é isso, né? Eu tinha o objetivo aqui de trazer ao conhecimento ou lembrar os irmãos sobre o livro de Esther e trazer esses ensinamentos para nós através desse livro. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, ó Pai, por este momento e te agradecer, ó Deus, pela nossa comunhão, pela nossa igreja. Pai, obrigado pelas lições que o Senhor nos possibilitou tirar aqui do livro de Esther. E nós sabemos, ó Pai, que mesmo, ó Deus, quando nós podemos não estar vendo explicitamente o Senhor agir, nós sabemos que o Senhor está agindo. Muitas vezes nós vamos ver lá na frente, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ó Pai, o Senhor age em favor do seu povo quando o seu povo clama ao Senhor, quando o seu povo busca ao Senhor. E por isso, ó Pai, nos dê força, nos dê sabedoria para lidar com momentos difíceis. Nós sabemos que quando estamos fracos, ó Pai, nós devemos clamar para que a força do Senhor venha nos fortalecer. Por isso, Pai, nós colocamos tudo diante do Senhor e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.